Todos começaram a rir, menos um homem. Enquanto a gargalhada ecoava pelo salão iluminado do hotel em Belo Horizonte, o fotógrafo Lucas Mendes abaixou lentamente a câmera, não apertou o botão, não registrou a cena, apenas observou uma mulher permanecer em silêncio, enquanto era transformada no alvo da diversão de pessoas que se consideravam importantes. Então, respirou fundo e fez uma única pergunta em voz alta: "Vocês realmente acham isso engraçado?" O salão inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Ninguém imaginava que aquela simples pergunta seria o começo da queda moral de pessoas acostumadas a nunca serem contrariadas. Mas para entender como uma confraternização elegante terminou se tornando uma lição inesquecível sobre respeito, precisamos voltar algumas horas naquela noite. Camila Rocha tinha 34 anos e era professora universitária de psicologia em uma faculdade de Belo Horizonte. Naquela semana, havia sido convidada para ministrar uma palestra sobre convivência no ambiente corporativo durante o encontro anual de uma grande empresa de tecnologia. O convite partira da própria organizadora do evento, Patrícia Farias, conhecida por promover encontros sofisticados para empresários e executivos. A palestra aconteceu durante a tarde e foi muito elogiada. Camila falou sobre inteligência emocional, empatia e o impacto que pequenas atitudes têm na vida das pessoas. Muitos aplaudiram de pé, alguns até pediram fotos com ela. À noite, todos seguiram para o jantar de encerramento. Camila não gostava de festas luxuosas. Preferia voltar para casa, ler um livro e descansar. Mas Patrícia insistiu para que ela permanecesse. "Você faz parte do evento. Venha comemorar conosco." Ela aceitou. No início, tudo parecia tranquilo. As conversas eram leves, as mesas estavam decoradas e a música ambiente preenchia o salão sem exageros, até que Patrícia resolveu fazer uma brincadeira. Ao perceber que Camila continuava de pé, segurando um pequeno prato enquanto esperava um garçom liberar outra mesa, Patrícia sorriu para os convidados. "Gente, acho que encontramos alguém procurando emprego no buffet." Alguns riram discretamente. Camila sorriu por educação. Pensou que aquilo terminaria ali, mas não terminou. Rodrigo Silva, um dos empresários presentes, resolveu aumentar a brincadeira. "Se servir bem, talvez consiga uma gorjeta." A mesa inteira caiu na gargalhada. Outros começaram a fazer comentários parecidos. Ninguém xingava, ninguém gritava, mas cada frase era uma pequena humilhação disfarçada de humor. Camila permaneceu em silêncio. Ela sabia que responder naquele momento apenas alimentaria a situação. Enquanto isso, Lucas registrava fotografias do evento, ou pelo menos tentava. Cada vez que apontava a câmera para aquela mesa, via adultos rindo de uma única pessoa, até que abaixou o equipamento, respirou fundo e perguntou: "Vocês realmente acham isso engraçado?" As risadas diminuíram. Patrícia respondeu ainda sorrindo: "Ah, fotógrafo, relaxa, é só brincadeira." Lucas olhou ao redor, depois voltou os olhos para Camila. Quando só uma pessoa está sendo alvo da brincadeira, normalmente só uma pessoa não está se divertindo. O salão mergulhou em um silêncio desconfortável. Camila agradeceu com um leve olhar, mas Lucas fez algo que ninguém esperava. Retirou o cartão de memória da câmera, guardou cuidadosamente no bolso, desligou o equipamento, colocou tudo dentro da mochila e caminhou até Patrícia. "Não vou continuar trabalhando neste evento." Ela arregalou os olhos. "Como assim?" "Porque meu trabalho é registrar momentos felizes, não ajudar a transformar humilhação em entretenimento." Entregou o crachá temporário, desejou boa noite e foi embora. Os convidados ficaram sem entender. Alguns acharam exagero, outros voltaram a conversar normalmente. Camila também deixou o salão poucos minutos depois. No dia seguinte, Lucas escreveu um relato em suas redes sociais. Não citou nomes, não publicou fotografias, não mostrou rostos. Contou apenas que abandonaram o evento depois de assistir pessoas instruídas, humilharem alguém diante de dezenas de convidados. Enquanto todos riam, terminou o texto com uma pergunta:
Se isso acontece entre adultos instruídos, o que estamos ensinando aos nossos filhos? O relato começou a ser compartilhado primeiro por fotógrafos, depois por professores, depois por profissionais de recursos humanos. Em poucos dias, milhares de pessoas discutiam exatamente o mesmo tema: bullying entre adultos, humilhação social, omissão coletiva. Alguns convidados reconheceram a história. Outros também começaram a refletir sobre a própria postura naquela noite. Sem perceber, Patrícia e Rodrigo passaram a ser associados ao episódio, não porque Lucas os expôs, mas porque pessoas presentes confirmaram o que havia acontecido. A empresa organizadora iniciou uma investigação interna sobre o comportamento ocorrido durante o evento institucional. Concluiu que a situação contrariava completamente os valores divulgados pela própria organização. Patrícia foi afastada da coordenação dos eventos, não por causa de um comentário, mas porque incentivou um ambiente de desrespeito diante de clientes e parceiros. Rodrigo também precisou gravar um pedido público de desculpas aos funcionários depois que vários colaboradores relataram episódios semelhantes dentro da empresa. Camila jamais participou dessas decisões. Ela nunca pediu punição, nunca entrou na justiça, nunca procurou a imprensa. Continuou dando aulas normalmente. Meses depois, recebeu um convite inesperado. Uma universidade de Belo Horizonte organizava um congresso sobre relações humanas e respeito no ambiente profissional. Queriam que ela encerrasse o evento. No auditório, havia centenas de estudantes, empresários e gestores. Quando Camila subiu ao palco, respirou fundo, não mencionou nomes, nem falou daquela festa. Contou apenas uma história, a história de uma mulher que descobriu que o pior tipo de violência nem sempre machuca o corpo, às vezes machuca a dignidade. Depois fez uma pausa, olhou para todos e disse calmamente: naquela noite, muita gente ria. Apenas uma pessoa decidiu interromper o silêncio da própria consciência. Foi suficiente para mudar o rumo de uma história inteira. O auditório permaneceu completamente quieto. Então, ela concluiu: o pior tipo de humilhação não nasce apenas de quem faz. Muitas vezes nasce de quem assiste e escolhe fazer nada. As pessoas levantaram espontaneamente, aplaudiram durante vários minutos. No fim da palestra, Lucas aproximou-se discretamente. Era a primeira vez que se encontravam novamente desde aquela noite. Camila sorriu. Obrigada. Ele respondeu com simplicidade: eu não fiz nada extraordinário. Só não consegui rir quando você estava sofrendo. Os dois apertaram as mãos, depois seguiram caminhos diferentes. Nunca se tornaram amigos inseparáveis. Nunca houve romance. Nunca houve recompensa financeira. Apenas duas pessoas conscientes de que às vezes basta uma única atitude para impedir que uma injustiça continue acontecendo. A história daquela noite continuou sendo lembrada por muito tempo, não pela vergonha de quem caiu em descrédito, mas pela coragem silenciosa de alguém que decidiu interromper uma humilhação quando todos os outros preferiram a comodidade das gargalhadas. Como está escrito em Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Essa passagem nos lembra que o silêncio diante da injustiça também é uma escolha. Respeito não se mede pelo cargo, pelo dinheiro ou pelas roupas que alguém veste. Ele aparece nas pequenas decisões que tomamos quando ninguém nos obriga a fazer o certo. Se esta história fez você refletir, deixe seu gostei, inscreva-se no canal